O pai a expulsou grávida, chamando-a de inútil como a mãe. Ela tinha só 18 anos e um sonho de plantar ervas. Anos depois, quando a fazenda dele estava à beira da falência, foi o dinheiro daquelas ervas inúteis que fez a proposta que o humilhou para sempre. O ar na fazenda Alvorada era sempre pesado, denso, com uma autoridade que emanava não da terra fértil ou do gado robusto, mas da figura de Coronel Amâncio. Ele era um homem forjado no aço do orgulho, com um rosto que parecia esculpido em madeira de lei, e um olhar que pesava sobre a família como uma nuvem de tempestade permanente. Sua filha, Lúcia, de 18 anos, aprendera desde cedo a se mover em silêncio, a falar baixo e a sonhar em segredo, para não perturbar a ordem rígida imposta por ele. Mas o segredo que ela carregava agora era grande demais para ser contido. Uma vida nova que pulsava em seu ventre e que estava prestes a colidir com o mundo inflexível de seu pai. Ao seu lado, segurando sua mão com uma força que tentava mascarar o próprio medo, estava Pedro. Também com 18 anos, ele era um rapaz de bom coração, trabalhador, filho de um dos meeiros da fazenda. O amor deles floresceu ali, entre os cafezais e os riachos, um amor jovem e puro, mas que, aos olhos de Amâncio, era uma transgressão. Para o coronel, o namoro era uma distração. O casamento, um negócio a ser arranjado com um filho de outro fazendeiro, uma aliança de terras e poder. Naquela tarde, o céu se preparava para uma chuva forte, espelhando a tormenta que estava prestes a desabar na sala da casa grande. Lúcia e Pedro, de mãos dadas e cabeças baixas, pararam diante de Amâncio, que estava sentado em sua poltrona de couro, limpando uma espingarda com uma calma ameaçadora. "O que os dois pombinhos querem?" ele perguntou, sem erguer os olhos da arma. "Se for para pedir dinheiro para ir ao cinema na cidade, já sabem a resposta." "Não é isso, pai," começou Lúcia, a voz um fio trêmulo. Pedro apertou a mão dela, tentando lhe passar uma força que ele mesmo mal possuía. "É uma coisa séria." E o coronel finalmente parou o que estava fazendo e ergueu o olhar. O silêncio que se instalou era cortado apenas pelo tic-tac do relógio de pêndulo na parede. Cada segundo, um golpe de martelo na bigorna da ansiedade. Eu estou grávida, pai," Lúcia disse de uma vez, as palavras saindo num sopro. Por um instante, Amâncio não reagiu. Seu rosto permaneceu uma máscara de pedra. Então, lentamente, ele colocou a espingarda de lado, levantou-se e caminhou até eles. O movimento foi tão deliberado e silencioso que se tornou ainda mais aterrorizante. Ele não olhou para Pedro. Seus olhos estavam fixos em sua filha, uma mistura de fúria gelada e uma decepção que parecia vir de décadas de amargura. "Repete!" ele ordenou, a voz baixa e perigosamente controlada. "Eu estou esperando um filho do Pedro," repetiu Lúcia, um pouco mais firme, sentindo a coragem nascer do fundo de seu pânico. A reação de Amâncio não foi um grito imediato, mas um sorriso de escárnio, um riso sem alegria que arrepiou a pele de Lúcia. "Mas é claro que está," ele disse, a voz pingando veneno. "Claro que está. Eu devia saber. Está no sangue, não é mesmo? A fraqueza, a falta de vergonha." Ele se virou e olhou para um retrato antigo na parede, uma pintura a óleo de uma mulher de olhos tristes, a mãe de Lúcia, que morrera quando ela era apenas uma menina. Amâncio raramente falava dela, e quando o fazia, era com um ressentimento velado, como se ela o tivesse abandonado de propósito. "Você é igualzinha à sua mãe!" Ele explodiu, a fúria finalmente rompendo a barragem. O grito fez os vidros da cristaleira tremerem. "Uma inútil! Uma vagabunda que não sabe se dar ao respeito! Ela me envergonhou com aquela fraqueza dela, e você me envergonha com essa sua sem-vergonhice. Engravidar de um pé rapado, um filho de meeiro, debaixo do meu nariz." "Pai, nós nos amamos. Íamos contar, pedir a sua bênção para casar," tentou Lúcia. "Bênção?" ele urrou, o rosto vermelho. "A minha bênção é vocês sumirem da minha frente. Fora, fora da minha casa. Você não é mais minha filha. Uma filha minha não arrastaria o nome da nossa família na lama dessa maneira. Coronel, por favor, a culpa é minha. Eu assumo a Lúcia e nosso filho," interveio Pedro, com a coragem que o amor lhe dava.
Amâncio se virou para ele com um desprezo tão absoluto que era quase palpável. Você não tem onde cair morto. Não tem um palmo de terra no seu nome. Vai criar meu neto com quê? Com o vento que venta? Ele se voltou para Lúcia. Pega as suas coisas, o que couber numa sacola, e suma daqui. A porteira da alvorada está fechada para você para sempre. Vá viver sua vidinha de miséria com esse aí. Vocês se merecem. O decreto era final. Não havia espaço para apelo. Lúcia, com o coração em pedaços, subiu ao seu quarto, o mesmo quarto onde crescera, e juntou suas poucas posses, algumas peças de roupa, um livro de contos que ganhara na escola e uma pequena caixa com sementes de ervas que sua mãe costumava cultivar. Era a única lembrança viva que tinha dela, o cheiro de cidreira e erva doce que perfumava suas memórias de infância. Quando desceu, Amâncio já havia jogado a sacola dela na varanda. Fora, ele disse, a palavra final caindo como uma guilhotina. Enquanto Lúcia e Pedro se afastavam pela longa estrada de terra que levava para fora da fazenda, a chuva começou a cair, misturando-se às lágrimas que escorriam pelo rosto dela. Ela olhou para trás uma última vez e viu a figura de seu pai, parado na varanda, uma estátua de orgulho e intransigência, observando-a ser engolida pela tempestade. Eles não tinham para onde ir. Passaram a primeira noite na casa dos pais de Pedro, um casebre apertado onde a vergonha e a compaixão se misturavam no ar. No dia seguinte, com a ajuda do pai de Pedro, encontraram um lugar para si. Era uma casinha minúscula, quase uma tapera, abandonada no limite de uma propriedade vizinha. O dono, compadecido, permitiu que ficassem ali em troca de manterem o lugar limpo. O casebre era a imagem do abandono. As paredes eram de barro, o telhado de zinco tinha goteiras, e o chão era de terra batida. Havia apenas um cômodo, que teria que servir de quarto, sala e cozinha, e um pequeno banheiro do lado de fora. Não havia móveis, apenas um colchão velho que os pais de Pedro lhes deram e um fogareiro a gás com o botijão quase no fim. Naquela primeira noite em seu novo lar, o peso da realidade desabou sobre Lúcia. O frio entrava pelas frestas, o som da chuva nas telhas de zinco era ensurdecedor. E o futuro era uma página em branco, assustadora. Ela se encolheu no colchão, abraçando a barriga, e o desespero ameaçou consumi-la. Tinha apenas 18 anos, estava grávida. Fora renegada pelo pai, e sua única posse no mundo era uma sacola de roupas e uma caixinha de sementes. Pedro, vendo seu desespero, a abraçou com força. Nós vamos dar um jeito, Lúcia. Eu vou arrumar serviço. Nem que seja na colheita de café, a gente não vai passar fome. E o nosso filho vai ter tudo o que a gente puder dar. Ele sussurrou, a voz cheia de uma determinação que comovia. As palavras dele eram um bálsamo, mas a ferida da rejeição de seu pai ainda sangrava. A frase, você é igualzinha à sua mãe, uma inútil, ecoava em sua mente, cruel e persistente. Ela se sentia exatamente assim, inútil, um fardo, uma vergonha. No dia seguinte, enquanto Pedro saía em busca de qualquer trabalho que pudesse encontrar, Lúcia ficou sozinha, explorando o pequeno pedaço de terra ao redor do casebre. O terreno era pobre, pedregoso, mas nos fundos da casa havia uma pequena clareira, um pedaço de terra escura e úmida, onde o sol batia na medida certa. Foi então que ela se lembrou da caixinha de madeira. Abriu-a e o cheiro familiar de erva doce, camomila e cidreira a transportou de volta para a infância, para o pequeno jardim que sua mãe cuidava com tanto carinho. Sua mãe, que todos diziam ser uma mulher frágil e triste, encontrava sua única alegria naquelas plantas. Ela ensinara a Lúcia os segredos de cada uma, qual acalmava, qual curava a dor de barriga, qual perfumava o travesseiro para dar bons sonhos. Naquele momento, olhando para as pequenas sementes na palma da mão, algo mudou dentro de Lúcia. A voz do pai ainda estava lá, mas outra voz, mais antiga e suave, a de sua mãe, começou a falar mais alto. Seu pai a chamara de inútil como a mãe, mas sua mãe não era inútil. Ela era uma curandeira silenciosa, uma jardineira de almas. Ela transformava sementes minúsculas em alívio e conforto. Uma faísca de desafio acendeu no coração de Lúcia.
Se ela era igual à mãe, então ela também tinha esse poder. O poder de criar, de cuidar, de transformar. Ela não ia se deixar definir pela amargura de seu pai. Ia se definir pelo legado de amor de sua mãe. Com uma colher velha, ela começou a cavar a terra escura. Com um cuidado quase religioso, depositou as sementes, uma a uma. Erva doce, cidreira, camomila, hortelã. Não era muito, mas era um começo. Era um ato de teimosia. Era um ato de amor. Quando Pedro voltou ao entardecer, cansado, mas com a notícia de que havia conseguido um serviço temporário na roça de um vizinho, encontrou Lúcia de joelhos na terra, as mãos sujas, o rosto sereno. "O que você está fazendo?" ele perguntou. Ela se levantou e sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez em dias. "Estou plantando o nosso futuro, Pedro. Um pé de cada vez." Naquele pequeno canteiro, atrás de um casebre abandonado, Lúcia não plantou apenas ervas. Plantou sua recusa em ser inútil. Plantou a semente de um império que seu pai jamais poderia imaginar. Os primeiros meses na tapera foram um batismo de fogo, uma imersão na realidade mais crua que Lúcia e Pedro jamais poderiam ter imaginado. Os dias eram uma batalha constante contra a precariedade. Pedro saía antes do sol raiar, caminhando quilômetros em busca de bicos, trabalhos temporários que apareciam nas fazendas vizinhas. Eram dias de capina sob um sol impiedoso, de carregar sacos pesados que lhe rasgavam as costas, de consertar cercas com as mãos sangrando. Ele voltava ao anoitecer, o corpo moído pela exaustão, trazendo consigo um pagamento irrisório, algumas moedas ou notas amassadas, que eram o resultado de 12 horas de trabalho bruto. Aquele dinheiro, no entanto, era sagrado. Compravam um botijão de gás, 1 quilo de fubá, um pouco de feijão. Era o combustível que mantinha a frágil máquina de sua nova vida funcionando. Enquanto Pedro lutava do lado de fora, Lúcia travava sua própria guerra do lado de dentro. Sua primeira missão foi transformar a tapera em um lar. Com uma energia que brotava da necessidade, ela se pôs a trabalhar. Usou barro e capim para tapar as frestas das paredes, diminuindo as correntes de ar frio que invadiam o cômodo à noite. Lavou o chão de terra batida e o compactou, criando uma superfície mais firme. Com sacos de estopa velhos, costurou cortinas rústicas para a única janela, dando-lhes um fiapo de privacidade. Encontrou latas velhas e as transformou em vasos para flores silvestres que colhia no mato, salpicando o ambiente com pontos de cor e vida. O casebre continuava pobre, mas deixava de ser um lugar de abandono para se tornar um ninho, o refúgio deles. Seu foco principal, no entanto, era o pequeno canteiro nos fundos. Aquele pedaço de terra escura se tornou seu santuário. Todas as manhãs, ela o regava com a água que carregava em baldes pesados do poço. Conversava com os brotos que começavam a surgir, um por um, como se fossem filhos. "Vamos, cidreira, mostra sua força. Você também, hortelã, não desista." Era um diálogo de esperança. A gravidez avançava, e o peso em seu ventre e o cansaço em suas costas aumentavam. Mas o trabalho no jardim era terapêutico. Sujar as mãos de terra, sentir o cheiro das folhas, testemunhar o milagre da germinação, era a sua forma de desafiar a sentença de inutilidade que seu pai lhe dera. Cada folha que brotava era uma pequena vitória contra a amargura dele. A vida deles era essa simbiose de esforços. Pedro trazia o sustento e Lúcia cultivava a esperança. À noite, sentados no colchão no chão, à luz de um lampião, eles compartilhavam o pão e os sonhos. Ele contava sobre o dia de trabalho pesado e ela mostrava o quanto as plantas haviam crescido. Eram 2 jovens de 18 anos, forçados a se tornarem adultos pela crueldade do mundo, mas encontravam um no outro a força para não fraquejar. Foi numa dessas tardes, enquanto Lúcia capinava cuidadosamente ao redor de um pé de camomila, que uma figura se aproximou da cerca improvisada de bambu que Pedro fizera. Era uma senhora de idade avançada, com a pele enrugada pelo sol, cabelos brancos presos num coque frouxo e olhos muito azuis e penetrantes. Era Dona Isabel, uma viúva que morava sozinha numa casinha a quase 1 quilômetro dali, conhecida na região por ser uma benzedeira e por seu vasto conhecimento sobre as plantas do cerrado. "Boa tarde, menina."
disse a velha, a voz suave, mas firme. Tenho te observado de longe. Você tem a mão boa para a planta. Elas gostam de você. Lúcia, sempre tímida com estranhos, apenas sorriu e agradeceu. Isso aí que você tem é cidreira, camomila, erva doce, continuou Dona Isabel, identificando cada planta. São ervas de acalmar, de curar dor de barriga, ervas de mãe. Mas a terra, se a gente souber pedir, dá mais. Dá erva de vender, de ganhar a vida. Aquelas palavras fizeram o coração de Lúcia disparar. Vender? Ela perguntou, a ideia parecendo distante e ousada. Dona Isabel sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto. Claro, menina, o povo da cidade adora um chá. Mas não é só chegar e vender o galho. Tem o jeito certo de fazer. De secar, de guardar para não perder o cheiro nem a força. A partir daquele dia, Dona Isabel se tornou a mentora de Lúcia. Ela não ofereceu dinheiro nem caridade. Ofereceu algo muito mais valioso: conhecimento. Ensinou Lúcia a identificar outras ervas que cresciam selvagens na região, como o boldo, a carqueja e o capim-limão. Mostrou-lhe os segredos da secagem, como criar um pequeno secador usando telas e a ventilação do telhado, como colher as folhas na hora certa, quando o sol não estava forte demais, para preservar os óleos essenciais. Ensinou-a a fazer pequenos buquês, ou maços, amarrados com palha de milho, uma apresentação bonita e rústica. O segredo não é só a erva, é o carinho que você põe nela. As pessoas sentem isso, dizia a velha. Com a orientação de Dona Isabel, o pequeno canteiro de Lúcia se transformou. Ela e Pedro trabalharam juntos nos fins de semana para expandi-lo, limpando mais terreno, criando novos leitos de terra adubada com o composto que eles mesmos faziam. O jardim, antes um símbolo de esperança, agora se tornava um projeto, um negócio em potencial. Quando a primeira grande colheita ficou pronta, Lúcia passou uma noite inteira preparando seus produtos. Havia os maços de ervas frescas, viçosos e perfumados, e os pequenos pacotes de ervas secas, que ela embalou em cones de papel pardo, que conseguira na venda da vila. O cheiro na pequena casa era divino, uma mistura de todos os aromas que lhe traziam paz. No sábado seguinte, eles decidiram arriscar. Acordaram de madrugada. Pedro pegou emprestado um carrinho de mão velho de seu pai. Acomodaram a preciosa carga de ervas e caminharam os 5 quilômetros até a feira livre da cidade vizinha. A feira era um universo vibrante e caótico. Barracas grandes, cheias de frutas, legumes, queijos e galinhas, dominavam o espaço. O som era uma cacofonia de vendedores gritando seus preços e compradores pechinchando. Lúcia e Pedro, com seu carrinho de mão e seus poucos produtos, sentiram-se como um pequeno barco de papel no meio de um oceano. Eles encontraram um espaço vazio no chão, perto do fim da feira. Lúcia estendeu um pano limpo e arrumou seus maços e cones com um cuidado estético que aprendera com a mãe. A placa, escrita por Pedro num pedaço de papelão, dizia simplesmente: ervas frescas e chás. As primeiras horas foram desoladoras. As pessoas passavam, olhavam com curiosidade para a barraca humilde, mas seguiam em frente, em direção às barracas maiores e mais estabelecidas. Lúcia sentiu o desânimo começar a se instalar. Ninguém vai comprar, Pedro. Eles acham que é só mato. Ela sussurrou, o nó na garganta. Calma, meu amor. O dia mal começou, ele respondeu, apertando o ombro dela. Foi então que uma senhora de aparência simples, com uma sacola de feira na mão, parou e olhou atentamente para os produtos. Isso é capim-cidreira de verdade? Ela perguntou. É sim, senhora. Colhido hoje de manhã, respondeu Lúcia, a voz um pouco trêmula. Minha filha está com uma tosse que não passa e minha avó dizia que um chá de cidreira com limão acalma o peito. Vou levar um maço. A senhora pagou com algumas moedas. Foi a primeira venda. Lúcia segurou aquele dinheiro ainda quente da mão da compradora como se fosse um tesouro. Aquelas moedas não representavam apenas seu valor monetário. Representavam a validação de seu trabalho, a prova de que o conhecimento de sua mãe e de Dona Isabel tinha valor. A primeira venda pareceu quebrar o gelo. Um rapaz comprou camomila, dizendo que tinha dificuldade para dormir. Outra mulher levou erva doce para o filho,
que sofria de cólicas. Lúcia não apenas vendia, ela conversava, explicava, compartilhava o pouco que sabia com uma sinceridade que cativava os clientes. Ao final do dia, eles haviam vendido quase tudo. Sentados na beira da calçada, enquanto a feira se desmontava, eles contaram o dinheiro. Não era uma fortuna, longe disso. Mas era mais do que Pedro ganhara em 3 dias de trabalho pesado na roça. E o mais importante, era um dinheiro que vinha de algo que eles haviam construído juntos, do zero. Eles se olharam, os rostos sujos e cansados, e riram. Um riso de puro alívio e alegria. No caminho de volta, eles não compraram nada para si. Pararam numa pequena loja de ferramentas e, com o dinheiro da feira, compraram uma enxada nova e um regador de metal. Cada centavo foi reinvestido no sonho. A rotina se estabeleceu. Pedro continuava com seus bicos, mas agora tinha um propósito renovado. Todo o seu esforço era para dar a Lúcia o suporte para que o negócio das ervas crescesse. E todo sábado era dia de feira. A cada semana, eles vendiam um pouco mais. As pessoas começaram a procurá-los. Vim buscar mais daquele seu chá de camomila, menina. É um santo remédio, diziam. O jardim se expandiu, tomando quase todo o terreno dos fundos. A barriga de Lúcia também crescia, e a data do parto se aproximava. O trabalho se tornava mais difícil, mas a motivação era maior do que nunca. Numa noite de lua cheia, quando Lúcia já estava no 8º mês, as dores começaram. Pedro, em pânico, correu para buscar Dona Isabel. A velha benzedeira chegou com sua calma inabalável e assumiu o comando. O parto foi longo, difícil, realizado ali mesmo, no colchão no chão do casebre, à luz de lampiões. Com a ajuda experiente de Dona Isabel, Lúcia trouxe ao mundo uma menina, pequena, saudável, e com um choro forte que encheu a pequena casa de uma alegria barulhenta e avassaladora. Eles a chamaram de Aurora, o nascer de um novo dia. Enquanto Lúcia amamentava sua filha pela primeira vez, Pedro observava as duas, os olhos cheios de lágrimas. A responsabilidade agora era imensa, mas a felicidade era ainda maior. Na semana seguinte, Lúcia, com a pequena Aurora dormindo tranquilamente numa tipóia amarrada a seu corpo, estava de volta à feira. Alguns olharam com espanto, outros com admiração. A mulher que vendia ervas agora tinha uma nova vida nos braços. Naquela tarde, sentados do lado de fora de sua casa, que agora era o lar de uma família, eles observavam o jardim de ervas, viçoso e verdejante. O choro suave de Aurora se misturava ao zumbido das abelhas. Pedro segurou a mão de Lúcia. "A gente conseguiu, Lúcia. A gente está conseguindo", ele disse. Ela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo o cheiro de cidreira que vinha do jardim. O caminho ainda era longo e árduo, mas eles não eram mais apenas 2 jovens expulsos de casa. Eram uma família. Eram pequenos empresários. Eram construtores de seu próprio destino. Uma folha de cada vez. A chegada da pequena Aurora transformou a dinâmica da vida de Lúcia e Pedro de uma forma profunda. A luta pela sobrevivência, antes uma questão abstrata de pagar pelo próximo botijão de gás, agora tinha um rosto, um cheiro, um choro que ecoava no meio da noite. Cada moeda ganha na feira era para o leite da filha, para um pano mais macio, para a promessa de um futuro que eles próprios nunca tiveram. Essa nova motivação deu ao trabalho deles uma intensidade e um foco renovados. O negócio das ervas, impulsionado pela necessidade, começou a florescer de forma orgânica. A barraca improvisada de Lúcia e Pedro, com seu pano estendido no chão, tornou-se um ponto conhecido na feira da cidade. As pessoas não vinham mais por acaso, vinham procurando pela moça dos chás, pela menina das ervas cheirosas. A reputação de Lúcia crescia a cada sábado. Sua sinceridade, seu conhecimento genuíno sobre as propriedades de cada planta e a qualidade impecável de seus produtos criaram uma clientela fiel. "Minha comadre me disse que o seu chá de boldo salvou o estômago dela", dizia uma cliente. "Lúcia, me vê mais daquela sua camomila? Meu menino nunca dormiu tão bem", pedia outra. A demanda superou a oferta rapidamente. O pequeno canteiro nos fundos da tapera, que parecera tão promissor, agora era insuficiente.
Lúcia se via tendo que racionar os maços, prometendo mais para a semana seguinte, sentindo a dor de perder uma venda por não ter produto. "A gente precisa de mais terra, Pedro", disse ela numa noite, enquanto contavam as moedas à luz do lampião, e Aurora dormia num caixote forrado ao lado deles. "O nosso jardim não dá mais conta." Pedro, cujo corpo estava marcado pela exaustão do trabalho na roça dos outros, olhou para as próprias mãos calejadas e suspirou. "Terra custa dinheiro, meu amor, e o pouco que a gente ganha mal cobre nossas despesas. Então a gente vai fazer mais dinheiro." "E vai gastar menos", ela retrucou, com uma determinação que Pedro aprendera a admirar e nunca mais duvidar. Começou então um período de sacrifício extremo. Eles cortaram tudo o que não era absolutamente essencial. O quilo de carne que compravam uma vez por mês virou uma lembrança. O café foi reduzido. As roupas eram remendadas até não aguentarem mais. Cada moeda, cada nota amassada que sobrava no fim do dia era guardada numa lata de metal, o cofre do sonho. Eles trabalhavam como duas máquinas movidas à esperança. Pedro dobrava seus bicos e Lúcia, com Aurora na tipóia, passava horas a mais no jardim, tentando otimizar cada centímetro de terra. Dona Isabel, observando o esforço hercúleo do jovem casal, contribuiu como pôde. Ensinou Lúcia a fazer mudas a partir de galhos, uma técnica que multiplicava suas plantas sem a necessidade de comprar novas sementes. E o mais importante, ela lhes falou sobre um pedaço de terra. "Tem um terreno a uns 2 quilômetros daqui", disse a velha. "Pertenceu a uma família que se mudou para a capital faz anos. Está abandonado, coberto de mato. A terra é boa, mas dá trabalho para limpar. O filho do dono, que vive apertado de dinheiro, talvez venda por um preço que não seja um roubo." A informação foi o suficiente. Pedro passou uma semana investigando, conseguiu o contato do proprietário e iniciou uma negociação tímida. O preço, embora baixo para os padrões do mercado, era uma fortuna para eles. Eles contaram o dinheiro da lata. Faltava quase a metade. Por 2 meses, viveram de forma ainda mais frugal, comendo basicamente o que a pequena horta lhes dava. Cada moeda economizada era uma vitória. Finalmente, eles conseguiram. Juntaram cada centavo necessário. A assinatura dos papéis no pequeno cartório da cidade foi um dos momentos mais emocionantes de suas vidas. Quando o escrivão lhes entregou o documento, um papel simples que declarava Lúcia e Pedro como os legítimos proprietários daquele pequeno pedaço de chão, eles se abraçaram e choraram. Pela primeira vez, eles não eram mais agregados, não moravam de favor. Eles eram donos de um futuro. O novo terreno era um desafio. 1 hectare de mato alto, samambaias e pequenas árvores. Mas para Lúcia e Pedro, era o paraíso. Nos fins de semana, os únicos dias em que Pedro não trabalhava para os outros, eles se dedicavam à limpeza. Com facões e enxadas, abriram clareiras, arrancaram tocos, prepararam a terra. Lúcia, com sua sabedoria herdada, desenhou o layout dos canteiros, planejando a rotação das culturas e a diversificação das ervas. Com mais espaço, ela pôde finalmente plantar as variedades que sonhava. Além da cidreira e da camomila, ela plantou longos canteiros de erva doce, cujas flores amarelas atraíam abelhas. Plantou alecrim, sálvia e manjericão, ervas de tempero que também tinham grande valor. E num canto especial do terreno, onde a terra era mais rica, ela plantou as primeiras mudas de canela e cravo da Índia, um investimento de longo prazo, árvores que levariam anos para produzir, mas que representavam sua fé no futuro. Com a nova produção, a barraca na feira também se transformou. Deixou de ser um pano no chão para se tornar uma banca de madeira simples, que Pedro construiu com tábuas reaproveitadas. Lúcia agora oferecia uma variedade impressionante de produtos, ervas frescas, ervas secas para chá, temperos e até mesmo os primeiros blends de chás que ela mesma criava, misturando camomila com erva doce para um sono tranquilo ou hortelã com boldo para a digestão. Foi num desses sábados, com a banca arrumada e colorida, atraindo a atenção de cada vez mais clientes, que o passado decidiu fazer uma visita. Coronel Amâncio estava na cidade para resolver problemas no banco. Suas finanças
como Lúcia ouviria mais tarde, não andavam bem. A teimosia em não adotar novas técnicas e a arrogância em não ouvir conselhos estavam começando a cobrar seu preço. Ao passar pela feira, ele viu a banca e a pequena multidão que se formava ao redor dela. Ele se aproximou, o rosto uma máscara de desprezo. Ele viu Lúcia, com Aurora, agora uma menina de quase 2 anos, brincando num cercadinho improvisado ao lado da banca. Viu sua filha atendendo os clientes com uma confiança e um sorriso que ele nunca conhecera. "Mas o que é isso?" ele disse, a voz alta e carregada de sarcasmo para que todos ouvissem. "Virou mateira agora, Lúcia? Vendendo matinho na feira? Foi para isso que largou a casa do seu pai?" Lúcia sentiu o sangue gelar, mas o medo que antes a paralisava deu lugar a uma calma fria. Ela terminou de atender uma cliente e se virou para o pai. "Boa tarde, senhor Amâncio", ela disse, a voz firme e polida, tratando-o com a formalidade de um estranho. "Sim, eu vendo matinho. Um matinho que põe comida na minha mesa e constrói um futuro para a minha filha." A resposta digna e a falta de submissão o enfureceram ainda mais. "Futuro? Que futuro se tem vendendo lixo? Você continua a mesma inútil de sempre. Uma vergonha. Envergonhando o meu nome nessa feira de pé rapado." Pedro, que arrumava os pacotes, deu um passo à frente, o corpo tenso, pronto para defender Lúcia. Mas ela o segurou pelo braço. Era uma batalha dela. "O único nome que eu carrego com orgulho é o meu, Lúcia. E o da minha filha, Aurora", ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. "Quanto à vergonha, acho que cada um deve cuidar da sua. Agora, se o senhor me dá licença, eu tenho clientes para atender." Ela se virou e começou a conversar com uma nova cliente sobre as propriedades do chá de alecrim, ignorando-o completamente. A humilhação de ser publicamente dispensado pela própria filha, a quem ele considerava sua propriedade, foi demais para o coronel. Ele ficou vermelho, bufou como um touro e saiu batendo o pé, praguejando, sob os olhares curiosos e condenatórios dos outros feirantes. Aquele confronto, embora doloroso, foi um divisor de águas para Lúcia. O último fantasma do medo havia sido exorcizado. Ela não era mais a menina assustada que fora expulsa de casa. Era uma mulher, uma mãe, uma empresária que construía seu próprio caminho e que não devia satisfações a ninguém. A determinação dela se tornou ainda mais afiada. O trabalho no novo terreno se intensificou. E com ele, a percepção de que eles não dariam mais conta sozinhos. A demanda pelos chás e temperos de Lúcia havia crescido tanto que a produção consumia todas as suas horas e as de Pedro. "A gente precisa de ajuda", disse Pedro numa noite, as costas travadas de dor após um dia inteiro limpando um novo canteiro. "Contratar alguém?" A ideia pareceu estranha para Lúcia. Eles que sempre foram empregados, os que recebiam ordens, agora seriam patrões? "É o único jeito de crescer", insistiu Pedro. "Senão vamos morrer na praia." Após muito deliberar, eles decidiram contratar seu primeiro funcionário. Era Tiago, um rapaz de 16 anos da vizinhança, filho de uma família pobre, que havia largado a escola para ajudar em casa. Era um menino quieto, mas trabalhador. Lúcia o treinou pessoalmente. Ensinou-lhe os segredos de cada planta, a hora certa de colher, a delicadeza necessária para não machucar as folhas. Em troca de um salário modesto, mas justo, e de uma cesta de ervas toda semana para sua mãe, Tiago se tornou um ajudante leal e dedicado. O fim daquela fase foi marcado por uma cena que se tornou um retrato do futuro. Numa tarde dourada, Lúcia, Pedro e o jovem Tiago trabalhavam juntos no novo campo de ervas. O sol se punha, pintando o céu. A pequena Aurora corria entre os canteiros de camomila, rindo, o som de sua alegria ecoando pelo vale. Lúcia parou, a enxada na mão, e observou a cena. Seu marido, seu parceiro de vida e de negócios, sua filha, o motivo de tudo, seu primeiro funcionário, o sinal de que a empresa deles estava crescendo. Ela olhou para o terreno, agora um mosaico de verdes e aromas, e se lembrou do pequeno canteiro solitário atrás da tapera. A semente que ela plantara com as mãos trêmulas de medo havia se tornado um campo fértil de possibilidades.
O negócio de matinho de seu pai estava se transformando, lenta e teimosamente, em um pequeno império. O confronto com o coronel Amâncio na feira, embora tenha deixado um gosto amargo na boca de Lúcia, funcionou como um catalisador. A humilhação pública, seguida por sua própria resposta digna, cortou o último fio de temor que aprendia ao passado. Ela não era mais a filha renegada que se escondia, era Lúcia, a mulher das ervas, e seu pequeno espaço na feira era seu território soberano. Essa nova autoconfiança transpareceu em seu trabalho e os negócios, que já iam bem, começaram a prosperar de uma maneira que eles mal conseguiam acompanhar. A banca de madeira de Pedro, antes um luxo, agora parecia pequena demais. Aos sábados, a fila de clientes se formava antes mesmo de eles terminarem de arrumar os produtos. As pessoas não vinham apenas pelos chás e temperos, mas pela história, pela energia que Lúcia emanava. Ela se tornou uma figura no pequeno universo da feira, e sua história, sussurrada de boca em boca, transformou seus produtos em algo mais do que simples mercadorias. Eram símbolos de resiliência. Com o aumento da produção no novo terreno, Lúcia e Pedro sentiram a necessidade de organizar e profissionalizar a operação. "A gente precisa de um nome, Lúcia", disse Pedro numa noite, depois de um dia exaustivo. "Não podemos ser para sempre a banca do matinho. As pessoas precisam saber o que estão comprando." Lúcia pensou em sua jornada, em sua inspiração. A imagem de sua mãe cuidando do jardim, o cheiro das ervas que era sua única herança, e o rosto de sua filha, a razão de toda a sua luta. "Vai se chamar Ervas da Aurora", ela decidiu, o nome saindo com uma certeza absoluta. Era uma homenagem à filha e ao novo amanhecer que eles estavam construindo para si mesmos. Com a ajuda de Tiago, que se revelou um aprendiz rápido e leal, eles começaram a aprimorar tudo. Pedro desenhou um pequeno logotipo, uma folha de cidreira com um sol nascendo atrás, que eles passaram a carimbar em suas embalagens de papel pardo. Lúcia, usando o conhecimento que adquiria em livros sobre plantas que agora podia comprar, criou novas e sofisticadas misturas de chás, sonhos de camomila, sopro de hortelã, abraço de cidreira. Cada produto tinha uma identidade, uma promessa. Foi essa crescente sofisticação que chamou a atenção de olhos que vinham de muito além da pequena cidade. Sofia era uma empresária da capital, uma mulher elegante na casa dos 40 anos, dona de uma rede de lojas de produtos naturais chamada Raiz em Folha, que se orgulhava de vender apenas produtos orgânicos, de pequenos produtores com histórias autênticas. Ela estava de passagem pela região, em busca de novos fornecedores, quando ouviu falar da moça dos chás milagrosos na feira local. Num sábado, ela apareceu sem alarde. Observou de longe a forma como Lúcia atendia seus clientes, com paciência e conhecimento. Viu a embalagem simples, mas charmosa. Comprou um de cada produto como uma cliente comum e foi embora. Na semana seguinte, ela voltou. Desta vez foi direto a Lúcia. "Bom dia, meu nome é Sofia", ela disse, a voz clara e direta. "Eu sou dona da rede de lojas Raiz em Folha. Eu comprei seus produtos na semana passada, e eu preciso dizer que são os melhores, os mais puros e aromáticos que eu já provei em 10 anos de negócio." Lúcia, acostumada aos elogios de seus clientes locais, ficou sem jeito diante daquela mulher imponente. "Muito obrigada, senhora. Eu não vim aqui para fazer elogios, Lúcia. Eu vim para fazer negócios", continuou Sofia, indo direto ao ponto. "Eu quero os produtos Ervas da Aurora em todas as minhas lojas. Quero um contrato de exclusividade. Preciso de uma entrega inicial de 500 pacotes de chás variados e 200 maços de temperos frescos, e isso por mês." A quantidade era tão astronômica, tão fora da realidade de Lúcia e Pedro, que por um momento, Lúcia achou que era uma brincadeira. 500 pacotes? Eles produziam com muito esforço 100 por mês. "Senhora, eu fico muito honrada, mas nós não temos a menor condição de produzir tudo isso. Somos só nós 3, num pedacinho de terra", gaguejou Lúcia. Sofia sorriu, um sorriso de quem entende de potencial. "Eu sei disso. E é por isso que minha proposta inclui um adiantamento, um capital de giro para que vocês possam investir, expandir, contratar.
Eu não estou comprando apenas o seu produto, Lúcia. Estou investindo na sua história, na sua capacidade. Eu vejo o que vocês construíram do nada. Eu sei que, com os recursos certos, vocês podem ir muito mais longe. A proposta de Sofia foi um terremoto. Naquela noite, Lúcia, Pedro e Dona Isabel se reuniram ao redor da mesa da cozinha da Tapera, os papéis do pré-contrato estendidos sobre a madeira. Os números, as cláusulas, as responsabilidades, tudo era assustador. É um salto muito grande, disse Pedro preocupado. E se a gente não der conta? Medo é o alicerce que o diabo usa para construir a casa da derrota, sentenciou Dona Isabel, com sua sabedoria popular. Vocês já provaram que dão conta do impossível. Isso é só o próximo passo. Encorajada, Lúcia assinou o contrato. O adiantamento de Sofia caiu na conta que eles haviam acabado de abrir no banco da cidade, uma quantia que eles nunca tinham visto junta em toda a vida. A era do improviso havia acabado. Começava a era do crescimento planejado. A primeira providência foi comprar mais terra. Adquiriram o terreno vizinho ao deles, 5 vezes maior. A segunda foi contratar mais gente. Tiago foi promovido a líder da equipe de campo, e eles contrataram mais 4 rapazes e 2 mulheres da vila, gerando emprego e esperança para outras famílias. Lúcia e Pedro, de repente, se viram na posição de gerentes, de líderes. Tiveram que aprender a delegar, a treinar, a organizar uma linha de produção. O maior investimento foi na infraestrutura. No meio de seus terrenos, eles ergueram um grande galpão de madeira e alvenaria. De um lado, uma área de processamento, com mesas de aço inoxidável para a limpeza e o manuseio das ervas. Do outro, uma sala de secagem, escura e ventilada, projetada por Lúcia para garantir a qualidade máxima de seus chás. Havia também um pequeno escritório e uma área de embalagem. A Ervas da Aurora agora tinha uma sede, um coração pulsante. Enquanto o pequeno império de Lúcia e Pedro se erguia, verdejante e perfumado, a fazenda alvorada do coronel Amâncio mergulhava nas sombras. As notícias corriam pela região. Amâncio, orgulhoso demais para admitir seus erros, se endividara pesadamente no banco para cobrir os prejuízos das safras ruins. Seu gado, mal cuidado, definhava. Seus melhores funcionários, cansados dos atrasos nos pagamentos e do temperamento intratável do patrão, pediram demissão. 2 deles, inclusive, foram trabalhar para Lúcia, que os recebeu de braços abertos, oferecendo condições e respeito que eles nunca tiveram com o coronel. Essa foi a humilhação suprema para Amâncio. Saber que seus ex-empregados agora prosperavam sob o comando da filha que ele renegara era um golpe que seu ego não podia suportar. Ele se isolou, afundando-se em dívidas e amargura, um rei decadente num castelo em ruínas. Para Lúcia e Pedro, o sucesso não apagou a memória da luta. Eles continuavam a viver de forma simples, mas a miséria havia ficado para trás. Com a empresa agora estável e gerando um lucro consistente, eles se permitiram um último e significativo passo. Derrubaram a velha tapera, o símbolo de seu recomeço, e no lugar, construíram uma casa de verdade. Uma casa de tijolos, com varanda, 3 quartos, e uma cozinha ampla e arejada, de onde Lúcia podia ver os campos de ervas se estendendo até o horizonte. A casa não era uma mansão, mas para eles, era um palácio. Era o símbolo de que haviam vencido. Era o lar seguro que construiriam para Aurora e para os outros filhos que talvez viessem. Numa tarde de sábado, a produção da semana para a raiz em folha já embalada e pronta para a coleta, Lúcia estava sentada na varanda de sua casa nova. Pedro estava no campo, conversando com a equipe. Tiago, agora um jovem homem, liderava a colheita com eficiência. A pequena Aurora, com quase 5 anos, corria atrás de borboletas no jardim. Lúcia olhou para a cena. A casa confortável, a filha feliz, os campos produtivos, o galpão onde uma dezena de pessoas tinham um emprego digno. Tudo aquilo havia nascido de uma caixinha de sementes, de uma rejeição cruel, de uma recusa em se sentir inútil. O império dela não era feito de poder ou de terras herdadas, mas de folhas de cidreira, de flores de camomila, de trabalho duro e de um amor que resistira à pior das tempestades. Ela estava no auge de sua força, de sua conquista. E sentia,
com uma intuição que nunca falhava, que o círculo de sua história estava prestes a se fechar. O declínio de seu pai e a ascensão dela eram duas linhas que, em algum momento, teriam que se cruzar uma última vez. E ela, pela primeira vez na vida, não tinha medo desse encontro. Estava pronta. Os anos que se seguiram transformaram a Ervas da Aurora de uma promessa em uma potência. O nome de Lúcia tornou-se sinônimo de qualidade e integridade. As prateleiras das lojas de Sofia na capital eram o principal canal de vendas, mas a fama dos chás se espalhou de tal forma que donos de restaurantes, hotéis e empórios de outras cidades começaram a procurá-la. A pequena empresa que nascera num quintal de barro agora tinha uma lista de espera de clientes. Pedro, com seu talento nato para a organização, assumiu a logística e a gestão da produção. Ele era o motor que garantia que a visão de Lúcia se transformasse em pacotes entregues no prazo. Tiago, o primeiro funcionário, tornou-se o gerente de campo, um profundo conhecedor de cada canteiro e de cada ciclo de colheita. A equipe cresceu para 15 funcionários, todos da região, recebendo salários dignos e treinamento constante. Lúcia e Pedro não estavam apenas construindo um negócio. Estavam cultivando uma comunidade. Eles prosperaram. A casa nova na terra que compraram tornou-se um lar feliz e acolhedor. Aurora, agora uma menina de 7 anos, crescia livre, correndo pelos campos de camomila, com o cheiro de ervas impregnado em suas memórias de infância. Ela não conhecia a fome, nem o medo que haviam sido os alicerces de sua própria existência. Lúcia, ao vê-la, sentia a mais profunda e completa das vitórias. Enquanto a Ervas da Aurora ascendia, a fazenda Alvorada mergulhava em seu crepúsculo. As notícias sobre o coronel Amâncio eram cada vez mais esporádicas e melancólicas. Contava-se na feira que ele se tornara um recluso, um homem assombrado pela própria amargura. Sua recusa em se adaptar aos novos tempos, sua teimosia em tratar a terra como um servo e não como um parceiro, e sua incapacidade de manter bons funcionários haviam levado a fazenda, antes uma das mais prósperas da região, à beira da ruína. As dívidas no banco, contraídas em surtos de orgulho para tentar reverter o inevitável, tornaram-se uma bola de neve. A notícia final chegou numa manhã de terça-feira, trazida por um de seus funcionários mais antigos, que tinha parentes que ainda moravam perto da Alvorada. "Dona Lúcia", ele disse, tirando o chapéu com respeito. "Vim lhe trazer uma notícia que talvez interesse. O banco não esperou mais. A fazenda Alvorada vai a leilão. Na próxima semana, o coronel Amâncio perdeu tudo. A informação não provocou em Lúcia a onda de exultação que talvez esperasse sentir anos atrás. O que sentiu foi um peso, uma solenidade. Era o fim de um capítulo, não só para seu pai, mas para ela também. O lugar onde nasceu, onde as memórias de sua mãe ainda viviam, o palco de sua maior humilhação, estava prestes a mudar de mãos, a se perder para estranhos. Naquela noite, na varanda de sua casa, olhando para as estrelas, ela conversou com Pedro. "A fazenda do meu pai vai a leilão." Pedro segurou a mão dela. "E o que você está sentindo?" "Eu não sinto ódio," ela respondeu, a voz serena. "Não sinto pena. Sinto que a história não acabou. Sinto que preciso ir lá. Não por ele, por mim, pela minha mãe, pela menina de 18 anos que foi expulsa debaixo de chuva." "Então nós vamos," disse Pedro com a mesma lealdade inabalável de sempre. "E o que você decidir fazer, eu estarei ao seu lado." No dia do leilão, Lúcia não se vestiu para impressionar. Usava uma calça jeans, uma camisa de algodão limpa e botas de trabalho. A sua autoridade não vinha de suas roupas, mas de sua história. Ela e Pedro chegaram à porteira da fazenda Alvorada na caminhonete nova da empresa. Um veículo robusto e funcional, símbolo de seu trabalho, não de luxo. A cena era desoladora. Um pequeno grupo de pessoas se reunia em frente à casa grande, cuja pintura descascada e janelas empoeiradas denunciavam o abandono. Havia alguns fazendeiros vizinhos, com olhares curiosos, e 2 ou 3 homens de terno barato, especuladores da cidade. E sentado num degrau da varanda, como um rei deposto em seu trono em ruínas, estava o coronel Amâncio.
Ele estava visivelmente mais velho, mais magro, os ombros curvados sob um peso que não era apenas o dos anos. Quando viu a caminhonete da Ervas da Aurora parar e sua filha descer, uma centelha do antigo ódio brilhou em seus olhos, mas foi rapidamente substituída por uma exaustão opaca. Ele não tinha mais forças para a fúria. O leiloeiro, um homem gordo e suado, começou o pregão. O valor inicial era baixo, reflexo do estado de abandono da propriedade. Os lances foram tímidos, subindo em pequenas quantias. Lúcia permaneceu em silêncio, observando, deixando que os abutres se cansassem. Quando o leilão parecia definido, com um dos especuladores prestes a arrematar a fazenda por uma fração de seu valor real, a voz de Lúcia soou, clara e firme, cortando o ar. Eu cubro o lance e acrescento 50%. Um silêncio chocado se abateu sobre o grupo. Todos os olhos se viraram para ela. O especulador, pego de surpresa, tentou aumentar a oferta, mas Lúcia a cobriu imediatamente, com uma calma desarmante. Ficou claro para todos que ela não estava ali para negociar. Estava ali para tomar o que viera buscar. O martelo bateu 1, 2, 3 vezes. Vendido para a senhora Lúcia de Souza, da Ervas da Aurora, anunciou o leiloeiro. O nome dela, ligado à fazenda dele, foi o golpe final para Amâncio. Ele se levantou, cambaleando, e caminhou em direção a ela, o rosto uma máscara de incredulidade e fúria impotente. Você, ele rosnou, a voz um trapo. Você fez isso por vingança, para me humilhar, para esfregar na minha cara. Lúcia o encarou sem recuar 1 centímetro. Pela primeira vez na vida, ela não sentia medo dele. Via apenas um homem velho, amargo e derrotado por seu próprio orgulho. O senhor acha que o mundo ainda gira ao seu redor, não é? Ela disse, a voz tranquila, mas cortante. Acha que eu passei os últimos 10 anos da minha vida trabalhando de sol a sol, construindo uma empresa do zero, pensando em vingança contra o senhor? O senhor não é tão importante assim. Então por que fez isso? Por que comprou a minha fazenda? Ele gritou, a voz falhando. Eu não comprei a sua fazenda, eu comprei a fazenda da minha mãe. Comprei a terra onde eu nasci e de onde fui expulsa. Eu comprei com o dinheiro do trabalho que o senhor chamou de inútil. Eu comprei porque eu posso, porque eu mereço, porque eu transformei o matinho que o senhor desprezou num negócio que vale 10 vezes mais do que esta propriedade jamais valeu sob o seu comando. Ele abriu a boca para retrucar, mas as palavras não vieram. A verdade era um muro intransponível. Ele começou a chorar, um choro feio, de autocomiseração. E agora? O que vai ser de mim? Vai me jogar na rua sem nada? Lúcia o observou por um momento, a decisão já tomada. Ela se aproximou e lhe estendeu um envelope. Eu não sou como o senhor, ela disse. Aqui dentro tem dinheiro suficiente para o senhor alugar uma casa na cidade e recomeçar. É o último dinheiro que o senhor receberá de mim, a sua herança. Ela usou a mesma palavra que ele usara para humilhá-la. A ironia era devastadora. Agora pegue suas coisas pessoais e siga o seu caminho, ela concluiu. A voz agora carregada de uma finalidade de aço. Um caminho bem longe de mim, da minha família e da minha vida. O senhor não faz mais parte da minha história. Ele pegou o envelope, as mãos tremendo. E sem dizer mais uma palavra, o coronel Amâncio, o homem que fora o dono de tudo, virou as costas e caminhou para fora de sua própria fazenda, um exilado em sua própria história. Naquela tarde, Lúcia, Pedro e a pequena Aurora caminharam pela propriedade como seus novos donos. A casa estava triste, os campos cansados. Mas Lúcia não via ruína, via potencial. Vamos derrubar as cercas velhas, Pedro, disse ela, olhando para o horizonte. Vamos trazer a Ervas da Aurora para cá. Vamos plantar cidreira aqui, onde era o pasto do gado magro. E ali, onde o café não vingava mais, vamos plantar camomila até onde a vista alcançar. Vamos recuperar o solo, trazer a vida de volta. Ela se ajoelhou perto da varanda da casa grande, no exato lugar onde, anos atrás, sua mãe cultivava um pequeno e teimoso jardim de ervas. A terra ali ainda era escura e fértil, como se guardasse uma memória. Ela pegou um punhado daquela terra nas mãos, fechou os olhos e sentiu a conexão, o fechamento do círculo.
O legado de sua mãe, a inútil, estava finalmente em casa. O sol se punha, pintando a fazenda alvorada com tons de ouro e esperança. Lúcia, de pé entre seu marido e sua filha, olhou para a terra que agora era sua e sentiu uma paz profunda. A menina expulsa sob a chuva havia retornado, não para se vingar, mas para reescrever a história com as cores vibrantes de suas próprias ervas, transformando a terra da amargura no campo mais fértil de seus sonhos. E aí, pessoal? O que acharam dessa história de superação? Deixem seu curtir no vídeo, se inscrevam e comentem seu momento favorito. Até a próxima!